JMTV, segunda edição. Oferecimento Dimensão Engenharia. Obras avançadas, poucas unidades e descontos especiais. Olá, boa noite. O Comitê Científico do Nordeste analisa os impactos das medidas sanitárias na pandemia e diz que o Maranhão teria 3 vezes mais mortes por Covid-19 se não fosse o distanciamento social e o período de lockdown aqui na ilha. Arrombamentos causam prejuízos a comerciantes no centro aqui de São Luís. Muitos estabelecimentos ficam perto do plantão central da polícia. CTA e Corpo de Bombeiros buscam pescadores que desapareceram há quase 2 semanas na Raposa. O risco da dengue, o número de casos da doença aumentou 10% este ano aqui no Maranhão. E no sul do estado, o tempo seco maltrata a saúde da população. A umidade do ar caiu para menos de 30% em Balsas. O JM2 está começando agora. O Comitê Científico do Nordeste planeja as ações para o período pós-pandemia. O foco vai ser na recuperação da economia dos estados nordestinos que amargam a crise causada pelo coronavírus. O comitê avalia que o número de mortes por Covid-19 no Maranhão poderia ser muito maior caso as medidas de distanciamento social não tivessem sido adotadas aqui no estado. A busca pelo teste cresceu depois que as farmácias foram liberadas pela Anvisa para realizar os exames. A procura nos laboratórios também aumentou com a retomada das atividades econômicas. Muitas empresas estão testando os empregados no retorno ao trabalho como medida de prevenção. Toda e qualquer interpretação de resultado é interessante, é recomendável, é aconselhável que seja feita por um profissional de saúde, para que não se tenha uma interpretação errônea sobre os resultados. O Maranhão fez durante a pandemia 194.568 testes para diagnóstico de Covid-19, 174.837 na rede pública, 19.731 na rede privada. Os dados constam do boletim mais recente da Secretaria de Saúde. Mesmo quem decide por conta própria fazer os testes precisa informar o governo. Dados como nome, idade, estado de saúde e, sobretudo, o resultado do teste vão compor um banco de dados para orientar as ações de combate à pandemia. Quem faz o exame tem a obrigação legal, normativa, de indicar a vigilância epidemiológica que funciona aqui nesse prédio. Esse prédio aqui ele tem um setor chamado CIEVS, Centro de Informações Estratégicas e Vigilância em Saúde. Esse centro, que ele é composto por vários profissionais e tem um banco de dados enorme, ele tem que receber a notificação de todos os exames positivos. 92.939 testes deram resultado positivo. 100.700 foram descartados. 2.324 maranhenses perderam a vida por causa da Covid-19. O Comitê Científico do Nordeste, que orienta as ações dos governadores no combate à pandemia, calcula que o número de mortes no Maranhão seria 3 vezes maior não fossem as medidas de isolamento social. E, sobretudo, o lockdown, que durante 13 dias isolou São Luís do continente. Se nós tivéssemos nos comportados como a Suécia, nós teríamos hoje no Maranhão 6.000 óbitos. Porque a Suécia, apesar de ser um país rico, que tem leito de UTI sobrando, tem médico sobrando, tem enfermeiro sobrando, tem riqueza sobrando, eles não decretaram o lockdown no início, deixaram para decretar depois. A Suécia tem 10 milhões de habitantes. Maranhão tem 7 milhões, é uma diferençazinha boa, mas dá para comparar. A Suécia teve 62 mil casos e teve 5.100 óbitos até agora. O Maranhão está com 90 mil casos e 2.200 óbitos. O Comitê Científico do Nordeste já está planejando as ações para o pós-pandemia. Agora o foco do comitê é a economia nordestina, castigada pela Covid-19. Temos que planejar aquilo que nós chamamos de pós-pandemia, porque essa epidemia ela causa 2 danos. Ela causa o dano sanitário na saúde das pessoas, morte, adoecimento físico e mental, e ela causa o dano econômico, porque toda vez que você tem epidemia, as pessoas param de trabalhar, você decreta lockdowns e decreta isolamentos, e a economia padece com isso. Então agora o governo também é obrigação do governo e todos os governos, municipal, estadual e federal, repensar na recuperação disso, porque também precisa de remédio, é uma doença que precisa de remédio.
E olha só, para evitar a contaminação por coronavírus, locais com grandes aglomerações, como terminais de integração, estão sendo higienizados com frequência aqui na capital, só que os usuários do transporte público reclamam dos ônibus lotados. O vírus passa horas e mais horas nas superfícies. Se não tiver cuidado, é fácil se contaminar. Por isso, a força-tarefa para fazer toda a limpeza dos espaços públicos com grande aglomeração. Desta vez, os terminais de integração de São Luís receberam reforço. O mesmo produto utilizado em vários locais do mundo, ele tem a capacidade de matar o vírus. Então, a gente tem realizado essas ações de manhã, de tarde, de noite, ou seja, de forma diuturna, com uma programação recorrente, especialmente as áreas de maior circulação, como terminais da integração, transporte público, locais próximos a hospitais e casas de saúde, abrigos, para transporte público, as paradas de ônibus. Mas é importante que a população entenda que precisamos manter distanciamento social. Quando não necessário sair, fiquemos em casa, utilizemos máscara, é obrigatório o uso de máscara, e lavando sempre as mãos e utilizando álcool na proporção 70%. A reclamação desse autônomo é da pouca quantidade de ônibus. Além da demora, essa espera toda faz com que mais passageiros se aglomerem, dificultando a proteção contra a Covid-19. Não tem mais distanciamento. Não adianta, né? Não adianta o distanciamento, porque é para ter distanciamento não está. Tem que aumentar a mais frota para menos pessoas estar lotando hoje, né? É quase impossível falar em transporte público e não se lembrar de aglomeração. Mas alguns cuidados são fundamentais para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, como aguardar o coletivo encostado na coluna ou segurando no corrimão. É que depois é quase inevitável não tocar a mão ao rosto. Aí é hora de todo mundo redobrar a atenção e fazer a sua parte. Quando eu chego na casa da pessoa, eu pego, tiro minha roupa, boto dentro do saco, tomo um banho, depois eu uso outra roupa, para poder não pegar nenhum tipo de bactéria, E sobre a reclamação de ônibus lotados, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes disse que monitora diariamente as linhas que operam aqui em São Luís e que autua aqueles que descumprem as determinações operacionais de prevenção da Covid-19. E uma outra doença perigosa que tem afetado mais maranhenses este ano é a dengue. O aumento no número de casos foi de 10% no primeiro semestre desse ano, se comparado a 2019. E os flagrantes do descuido com a água parada estão em toda a capital e até mesmo nos pontos turísticos que são bastante visitados. A Praça Gonçalves Dias é um dos mais belos cartões postais do Centro Histórico de São Luís. Mas no período de chuva, a estrutura de concreto é reservatório de água parada e virou um criatório de mosquitos. As larvas estão se multiplicando a cada dia. Do mosquito da dengue, menina. Por que não derrama essa água? Porque não tem como sair. A praça tá linda, mas tá muito suja. Isso aqui é um perigo, né? A população. Muito mesmo. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, aqui em São Luís, o número de casos da febre chikungunya do vírus da Zika diminuiu na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Já em relação à dengue, aumentou em 10% o número de infectados. A capital também concentra o maior número de doentes pela dengue em relação a todo o estado, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. A gente tem que se preocupar. O país inteiro tem aumento de casos de dengue. Faça a sua parte, não espere o agente chegar depois de entrar na sua casa e passar 60 dias depois para voltar. Faça o seu dever de casa e se você tiver alguma dificuldade de tratamento do foco, chame a vigilância através do programa de controle das arboviroses para que o agente vá na sua casa e faça o tratamento adequado. Sobre os flagrantes de focos de mosquito na Praça Gonçalves Dias, o coordenador do Programa de Combate à Dengue em São Luís mandou os agentes de saúde hoje para aplicar larvicida nos lugares onde havia água parada. Todos os anos a gente tem esse mesmo problema, mas nossas equipes estão atentas e sempre orientadas pela coordenação do programa para que fiquem permanentemente observando. E trabalhamos em função disso, exatamente orientando para que eles tenham todo o cuidado permanente nesses locais. Enquanto aqui em São Luís ainda está chovendo, daí esse risco maior da proliferação do mosquito da dengue, em Balsas a população reclama do tempo seco. A estiagem fez a umidade do ar cair essa semana para menos de 30% no Cerrado Maranhense.
A lua que enfeita o céu azul em plena luz do dia é um dos sinais da estação mais seca do ano no Cerrado Maranhense. Nesse período, os dias começam mais frios, com temperatura em torno de 20 graus. Mas no meio da tarde, os termômetros marcam 35 graus em média. Para piorar, a umidade relativa do ar, que é a quantidade de partículas de água no ambiente, cai para níveis preocupantes. Esta semana chegou a 25%. Já pensou trabalhar exposto a um solzão desses? Quem tem o hábito de fazer uma caminhada, além de não abrir mão da garrafinha com água, é preciso escolher bem os horários. Geralmente eu venho cedinho, aí esse horário já é umas 7, 7h30, eu já estou voltando para casa, né? Que já está começando a esquentar, aí incomoda mais, né? O sol quente. Quanto mais baixa a umidade do ar, maior o risco para a saúde. Por isso, a orientação é que as pessoas evitem ficar expostas aos raios solares entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, que é considerado o período mais crítico. A recomendação dos médicos é se prevenir para evitar doenças de pele e infecções respiratórias mais graves. Está passando mal, está irritada a mucosa, procure o médico que já faz seu acompanhamento. Seja na criança o pediatra, o otorrino, o clínico, alguém que possa ajudar a melhor hidratar as mucosas nesse caso. Mas para compensar, é nesse período do ano que o Cerrado se enfeita com a floração dos ipês. E o sol costuma dar um espetáculo quando se despede de mais um dia. E a seguir, comerciantes do centro de São Luís reclamam dos constantes arrombamentos dos estabelecimentos. E você vai ver que as buscas pelos pescadores da raposa que estão desaparecidos passaram a ser feitas numa outra área. Os 3 saíram para pescar há quase 2 semanas. 2 certificados, mais chances de ganhar. Saia buzinando com uma Ranger Cabine Dupla. É uma Ranger Cabine Dupla no 4º prêmio. Ajude o Hospital do Câncer com o Maracap. Empreender é um desafio e nesse momento com o banco parceiro da MPE na região é possível. A menor taxa do mercado ainda mais baixa. Solicite seu crédito no site. Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O meu país é a terra. O meu país somos todos nós. Ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. O meu país é a terra. O meu país somos todos nós. Ninguém te separa da terra. Junte a sua com a nossa voz. Quem nasceu, cresceu, quem chegou, refugiados ou nativos. Somos todos naturais da terra. Respeite. Tudo começa pelo respeito. Hoje tem conversa com um astro internacional. Um homem chamado Lenda, John Legend. O cantor e compositor norte-americano fala sobre a luta contra o racismo e a conquista de importantes prêmios na carreira. Special moments in my career. Depois do Jornal da Globo, a conversa é com Bial. Comerciantes da área do centro de São Luís reclamam dos constantes arrombamentos que vêm ocorrendo, principalmente de madrugada. E o mais irônico de tudo isso é que vários estabelecimentos que foram alvos dos bandidos ficam bem perto do plantão central da polícia. Quando seu Pedro chegou para trabalhar, encontrou o portão de ferro retorcido e a porta dos fundos arrombada. Depois foi hora de conferir o prejuízo. Televisão, celular, dinheiro. O bar-restaurante fica no cruzamento das ruas das Cajazeiras e São Pantaleão, no centro de São Luís. Pela 5ª vez, o local foi alvo de arrombamento. De novo, o comerciante registrou o boletim de ocorrência. Já está demais, não é a primeira vez aqui. E é como muitas casas aqui na rua São Pantaleão, muitas casas, ele subindo pelos telhados da casa. Grades parecem não adiantar. Na mesma rua, o relato de quem teve de parar de trabalhar porque furtaram da máquina de fazer tatuagem a decoração do estúdio. A primeira vez, em dezembro, a segunda, no fim do mês passado. Agora levaram tudo que eu tinha. Eu estou com um estúdio totalmente vazio, nem lâmpada, nem decoração, nem nada.
Sem contar que está todo destruído, né? Que arrebentaram portões, paredes. Uma câmera de vídeo monitoramento do CIOPS está ali no alto, mas não surte o efeito desejado. Porque se a gente vai lá e pede para que vejam as imagens, ninguém vê, então eu acho que não serve para nada. Os arrombamentos acontecem durante a madrugada. O mais impressionante é que uma esquina depois da rua onde os ladrões agem fica o plantão central da Polícia Civil. Nem isso intimida os criminosos. A Polícia Militar diz que está agindo em conjunto com a Polícia Civil para dar mais segurança aos comerciantes e que faz rondas constantes na região central da cidade. Temos o nosso policiamento ostensivo preventivo diariamente, tanto no período da manhã, da tarde e também na madrugada, com uma viatura e 2 motocicletas. E nós sabendo dessa demanda por parte da população, principalmente dos comerciantes ali da área que teve seus comércios arrombados, né? Nós estamos tomando todas as medidas cabíveis, nós estamos indo ao local, em loco, verificando cada caso, para que a gente possa tomar as providências cabíveis, ou seja, no caso, melhorar ainda mais o policiamento na região. Mas por conta própria, o Manuel reforçou a segurança do salão de beleza que tem. O policiamento aqui tá complicado, muito complicado, não tem policiamento. Aqui mesmo nessa calçada, depois de 10 horas da noite, se junta vários viciados fumando crack. Tá tenebroso a situação aqui no centro. E o mais chato é que é próximo de uma delegacia, né? Isso aqui é o pior. E a Polícia Civil não se pronunciou sobre o fato dos arrombamentos estarem ocorrendo tão perto assim do plantão central. E a Secretaria de Segurança Pública também não respondeu se a câmera de vídeo monitoramento que foi mostrada na reportagem está ou não funcionando. Os motociclistas foram os principais alvos hoje de uma operação da Polícia Rodoviária Federal em um trecho da BR-316 que passa dentro da cidade de Santa Inês. A Polícia Rodoviária Federal montou uma barreira em um dos cruzamentos da Avenida Castelo Branco, um trecho da BR-316 que passa bem no meio da cidade. Os policiais flagraram diversas infrações. Crianças sendo transportadas sem capacete, motos com documentos atrasados, pessoas sem habilitação. Esta foi a primeira de uma sequência de ações que estão no roteiro da operação. Além do efetivo de Santa Inês, policiais de São Luís e Caxias chegaram para reforçar a equipe. Dos 18 policiais, 12 ficam percorrendo as proximidades de moto e fazendo as abordagens. É praticamente impossível escapar do cerco policial. Motociclista que tenta fugir de qualquer forma é perseguido pelo policial de moto e o veículo apreendido. Teve quem avistasse a barreira de longe e tentado voltar pela contramão, mas acabou sendo alcançado. Falta um pouco de educação e esforço no uso do capacete. Então nós solicitamos, não é o objetivo da PRF fazer esses comandos por fazer, nós objetivamos salvar vidas. Os acidentes que envolvem motociclistas sem capacetes, no geral, eles têm como consequência vítimas graves ou mortos. A moto apreendida passa por uma vistoria para averiguar se há registro de roubo ou não. O veículo recolhido é levado para a delegacia da PRF de Santa Inês até que o dono providencie a regularização. Mas a segurança no trânsito não é o único foco da operação. Além dos motociclistas, foi pedido apoio de operacionais. Esses policiais são especialistas em veículos roubados. E também vão fazer a identificação de mandado de prisão e outros tipos de crime envolvido ao transporte de motocicleta. Material de pesca que pode ser dos pescadores de raposa que estão desaparecidos há quase 2 semanas foram encontrados hoje durante buscas aéreas feitas pelo CTA. Novas áreas foram vasculhadas a fim de tentar encontrá-los. Durante todo o dia, o helicóptero do Centro Tático Aéreo sobrevoou a área onde vestígios que poderiam ser do material usado pelos pescadores foram encontrados, próximo à ilha de Curupu. Com isso, a gente vai redirecionar nossas buscas. A gente vai deixar a parte mais profunda, que é a parte de alto mar, que era onde a gente estava concentrando as buscas. Os pescadores que nos acompanharam durante toda essa missão, eles achavam que a parte mais provável de encontrar vestígio da embarcação e dos pescadores, que é o nosso foco, seria nessa parte de água mais profunda. Mas com esse achado de ontem, no final do dia, a gente vai redirecionar a busca para a parte mais rasa. Vamos concentrar ali na Baía de São José, Baía do Arraial, que fica mais próximo aqui da ilha de São Luís. As buscas estão sendo feitas desde domingo, aérea e também por embarcações que percorrem toda a área usada para a atividade de pesca nesta região.
Os 3 pescadores estão desaparecidos há 14 dias. Lucas dos Santos, de 18 anos, André Veras Silva, de 37 e Francisco José Pereira de Araújo, de 30 anos, deixaram o Porto do Braga, em Raposa, e seguiram em uma embarcação a motor tipo Biana. Eles deveriam ter retornado 5 dias depois de terem partido, como era de costume. O Corpo de Bombeiros e pescadores da região percorreram toda a área usada para a atividade de pesca e por onde eles devem ter passado desde que saíram do Porto de Raposa. Uma área grande e uma busca difícil. Estamos levando em consideração aí a nossa amplitude de maré, que é uma amplitude grande, e isso também acaba sendo um fator complicador para a operação de buscas. E as buscas de hoje foram encerradas e serão retomadas amanhã de manhã. E em instantes, mais de 73 mil maranhenses já se recuperaram do novo coronavírus. Você vai ver os números atualizados da pandemia aqui no estado. Para uns, é solução de transporte. Para nós, isso aqui é o nosso carro. Para outros, é cuidado com a saúde. Não é tão fácil acompanhar o ritmo delas, não. Para muitos, é ferramenta para ganhar a vida. A gente vai acompanhar um dia de trabalho do Anderson, ou pelo menos tentar acompanhar, porque eu também vou de bike. Andar de bicicleta para viver melhor. A bicicleta me ensinou que a gente pode carregar menos na vida. Amanhã. Corta que eu não tô aguentando. Não aguentei. No Globo Repórter. Nesse tempo de tantas mudanças, a Universidade Selma também fez algumas. Além da graduação online, com horários flexíveis para você estudar, lançamos uma nova modalidade, o semipresencial, acessível como online e com aulas virtuais diárias, mas com uma diferença importante. Aula toda semana na estrutura que só a Universidade Selma tem. Selma, 30 anos. Para novos tempos, novas maneiras de pensar. Inscreva-se em selma.br. Germano revela que teve uma história com Gilda no passado. Alguém do meu passado acabou de voltar para me assombrar. A única amante que eu tive na minha vida, Zé Pedro. A babá dos meus filhos. Daqui a pouco, Totalmente Demais. Durante os últimos meses, várias lives pediram ajuda para atender a quem precisa. E através do projeto Mesa Brasil, foram arrecadadas mais de 11 mil cestas básicas que hoje começaram a ser entregues. Hoje a missão por aqui foi buscar as mais de 11 mil cestas para serem entregues à comunidade. Manuel é um dos fundadores do Instituto Santa Luzia, na Cidade Olímpica. Ele conta que são 20 anos de trabalho e sempre que recebem alguma doação, é um fôlego a mais para que a instituição continue existindo. Muitas pessoas ficaram em situação difícil por conta do atraso, às vezes o preenchimento do cadastro não é aprovado no tempo hábil e a necessidade de cada pessoa é diária. As cestas estão sendo entregues a 66 entidades já cadastradas no programa Mesa Brasil do SESC. Essas arrecadações foram feitas por meio de lives de artistas, empresas e outros parceiros. A ideia é ajudar essas entidades que não são assistidas por programas sociais. Além dos alimentos, estas entidades beneficiadas também recebem treinamentos e orientações sobre manuseio de alimentos e como evitar desperdício. O plano é que as cestas alcancem famílias em São Luís, Pasto Lumiar, São José de Ribamar, Caxias e Aldeias Altas. Nós estamos trabalhando com um protocolo para respeitar essa questão da pandemia. Então, nós estamos fazendo a entrega das cestas em sistema de drive-thru na unidade do SESC Turismo para as entidades sociais que já estão cadastradas. E para entrar na unidade tem que ter a máscara, tem o álcool em gel e tem a questão do distanciamento. A Cláudia é representante de uma instituição no bairro do São Francisco. Desde 1988, é por meio de doações que eles conseguem fazer o trabalho de educação com as crianças da comunidade. Essa ajuda veio amenizar a situação de muitas pessoas que estão passando por uma situação difícil, né? Porque como muitos são desempregados, são mães que estão em casa sem poder trabalhar. Então, esse projeto maravilhoso do Mesa Brasil, do SESC, vem amenizar a situação de muitas pessoas.
81% dos leitos de UTI que são destinados a pacientes com a Covid-19 estão ocupados na rede estadual de saúde lá em Imperatriz. Um dado positivo é que há uma semana a cidade não registra morte por complicações da doença. 7 dias sem registros de mortes por Covid-19 na cidade é um dado importante para a Imperatriz e para as 16 cidades que compõem a regional. A gestora regional de saúde, Iracilda Viana, diz que desses municípios, apenas 6 têm hospitais com leitos de internação exclusivo para pacientes com Covid-19. Os demais encaminham os pacientes para a Imperatriz, o que representa hoje mais da metade da ocupação de enfermarias e UTI. Que são leitos que dão suporte a toda a região, não apenas a região de Imperatriz, mas a toda a macro, quando necessita, a Sailândia mesmo vem ainda para cá. Esse atendimento especializado, esse atendimento intensivo, é óbvio que ele tem um impacto na redução de óbitos. Um dado que mantém o alerta sobre a doença é a taxa de ocupação dos leitos. Para toda a regional de Imperatriz, existem hoje 10 leitos de UTI e 19 leitos de enfermaria desocupados. Outra alteração aqui em Imperatriz é na unidade de pronto atendimento, aqui na UPA da Bernardo Saião. A tenda que foi montada exclusiva para pacientes com Covid-19 já foi desmontada e a unidade já recebe pacientes de outras especialidades. E agora são 7 horas e 36 minutos. A gente fala ao vivo com o Eto Araújo, que tem os números atualizados da Covid-19 aqui no Maranhão, né, Eto? Porque saiu agora o novo boletim da Secretaria, é isso mesmo? Isso mesmo, Giovanni. Boa noite para você, boa noite a todos. Saiu agora há pouco o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. E de acordo com esse boletim, o único município do Maranhão que não tem nenhum caso registrado de Covid-19 é Lagoa do Mato, que fica aqui na região leste do estado, a 560 quilômetros aqui da capital. O número de mortes no estado chega agora a 2.357. Nas últimas 24 horas foram registrados 33 novos óbitos. A taxa de letalidade, pelo menos a última divulgada, tinha subido para 2,5%. Foram registrados, somente aqui na grande ilha de São Luís, nas últimas 24 horas, 109 casos novos da doença. E em Imperatriz foram 59 casos novos. 73.847 pessoas já se recuperaram. E o Maranhão tem 95.323 casos confirmados de Covid-19. Giovanni. Valeu, Eto, obrigado pelas informações. E a cada dia aumenta esse número de pacientes recuperados. E no meio desses casos existem aqueles casos especiais e que a gente tem o maior prazer em mostrar aqui para vocês. Esse caso é de uma senhora que passou 90 dias internada com um quadro de saúde muito grave. A dona Luzia Angelita Costa Almeida, que tem 73 anos, ela que recebeu alta hoje no Hospital Universitário aqui de São Luís. A dona Luísa é a paciente que passou mais tempo internada por lá desde o começo da pandemia. Quem acompanhou a dona Luísa disse que foi um tratamento difícil por causa das complicações, inclusive teve até uma parada cardíaca que durou quase 10 minutos até que ela fosse reanimada, para muitos considerado até um milagre. A gente fica na torcida que venham mais e mais casos de superação para que a gente possa juntos vencer isso tudo. Uma boa noite para você e até amanhã. A TV Mirante quer ouvir você. Mande suas sugestões, elogios ou críticas. Acesse cat.grupomirantema.com e dê sua opinião. JMTV segunda edição. Oferecimento Dimensão Engenharia. Obras avançadas, poucas unidades e descontos especiais.